Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o Danny Haifong. Já vai deixando o like enquanto chega. Como vocês podem ver, estou aqui com o renomado diplomata, autor e analista geopolítico Alastair Crooke. Alastair, é um prazer estar com você hoje. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. Bom, que tal a gente começar por aqui, Alastair? As últimas 24 horas foram bem agitadas. Tivemos, antes de tudo isso, ataques entre os Estados Unidos e o Irã. Os americanos realizaram vários dias de bombardeios no Irã e o Irã respondeu por vários dias também. Agora, depois disso, o Trump voltou a ameaçar invadir a ilha de Karg. Ele disse que os Estados Unidos poderiam entrar lá a qualquer momento e tomar o controle. E aí, de repente, Donald Trump e o governo dele anunciaram, o CENTCOM anunciou, que os ataques estavam cancelados e que a guerra, na prática, tinha acabado. Um acordo estaria pronto para ser assinado, possivelmente em Genebra, durante o próximo G7. Só que enquanto tudo isso acontecia, o Irã anunciou que fechou completamente o Estreito de Hormuz e, durante a noite, entrou em confronto com vários petroleiros que os Estados Unidos tentavam escoltar para fora do estreito. O Irã atirou neles, atingiu alguns e forçou-os a voltarem. Alastair, você pode ajudar a gente a entender o que exatamente está acontecendo agora? O Irã nega que exista qualquer acordo próximo. E o que a mídia iraniana deixou vazar é que esse acordo basicamente retoma o memorando de entendimento, aqueles 14 pontos que o Irã tinha apresentado há muito tempo, lá no cessar-fogo inicial. Agora Donald Trump está dizendo, não, isso é inaceitável, o Irã não negocia de boa fé. Por que o Donald Trump está fazendo isso? Eu posso até puxar aqui algumas informações enquanto você fala sobre o que exatamente está acontecendo nessa guerra. Parece que as últimas 24 horas foram bem caóticas. Olha, eu acho que você tem razão. Quer dizer, tá caótico mesmo. E é caótico, em grande parte, por causa do presidente Trump. Mas ninguém consegue dizer exatamente por que ele saiu do acordo. O que eu ouço, e pode estar errado, então sem garantias, é o seguinte. Primeiro, houve conversas entre o Araghchi e o ministro das Relações Exteriores de Omã sobre o memorando de entendimento. O Irã sempre preferiu os omanitas como mediadores. Eles preferem muito mais os omanitas do que outros mediadores que tentaram se colocar nesse processo. Mas aparentemente, ontem à noite, acho que foi citado no New York Times, os paquistaneses ligaram para o Trump e disseram, temos um acordo. A gente tinha um acordo, e o Trump cancelou os ataques. Agora eu não sei se ele também estava sob outras pressões. Digo porque, ele era totalmente a favor do ataque, como você disse, Cargill. Chegou até a falar em colocar tropas em solo. E olha, tinha uma sequência de comentaristas militares mais agressivos na Fox News, o general Kellogg, o Kagan, o Kane, todos dizendo, sim, chegou a hora, não dá para confiar em nada, é preciso atacar os iranianos. Então, será que alguém sussurrou algo no ouvido dele e depois, mais tarde, outra pessoa diferente falou outra coisa? Ou será que os paquistaneses apareceram e disseram, não, tem um acordo? Olha, eu tenho que dizer que eu já tenho experiência com esse tipo de mediação. Não exatamente essa, mas antes em casos de reféns entre Israel e o Hamas e outras organizações. E, sinceramente, os mediadores, eles agem de acordo com os próprios interesses. Eles manipulam as coisas, dão um verniz em situações que não deveriam ser maquiadas. E eu tenho a sensação de que é isso que está acontecendo aqui. Não é a primeira vez que os paquistaneses dizem que um acordo está pronto, que foi negociado e tudo mais. Eles querem estar na linha de frente, no centro desse processo, e por razões bem compreensíveis do ponto de vista do Paquistão, porque o país quer se posicionar como um tipo de pivô futuro na região.
E essa é uma forma de fazer isso, mas também porque o Paquistão neste momento está realmente numa situação bem incerta. Há uma revolta dos Baluchis acontecendo nos arredores de Quetta e em outras regiões. Os Baluchis são um grupo étnico separado e já existe conflito com eles há muito tempo. Mesmo quando eu estava no Paquistão já havia problemas. E depois os Baluchis também foram, de certa forma, cooptados pelos Estados Unidos para atuarem como uma força insurgente na fronteira leste do Irã. E de fato foram. Então a província do Baluchistão sempre foi uma área instável e complicada. Por isso, eu não sei exatamente quais são as motivações paquistanesas, mas veja, o líder militar não tem nenhuma base política. Ele é o homem que colocou o Imran Khan na prisão a pedido dos americanos, sabe? Garantiu que ele ficasse fora do caminho. Os americanos não gostaram do que ele dizia sobre a Ucrânia e a Rússia e por isso pediram um voto de desconfiança contra ele. E no fim das contas, agora ele está preso. Então, quer dizer, é um estado que tem uma base muito frágil, digamos assim, na região. E sem surpresa, eles acabaram se voltando para os americanos. As conexões dos Estados Unidos com Rawalpindi, o comando militar do Paquistão, são das mais próximas possíveis. Eles são praticamente uma extensão das Forças Armadas Americanas. Nada a ver com a Índia. Então parece que talvez tenham dito alguma coisa ontem à noite. Não sei o quê. Enfim, será que foi isso que desencadeou tudo? Olha, com o Trump nunca dá para saber. Como eu digo, talvez tenha sido isso. O Kellogg cochichou alguma coisa para ele, e ele ficou todo empolgado com a ideia de bombardear e tomar a Ilha Caracal. Porque esse tem sido um tema recorrente entre aqueles comentaristas militares da Fox, dizendo que queriam que o Trump tomasse a Ilha Caracal. É fácil, a gente tem controle do espaço aéreo de Hormuz, o que não é verdade, mas eles dizem isso na televisão. Talvez ele tenha se animado e depois recebeu a notícia de que o Paquistão tinha fechado um acordo. Ou talvez alguém tenha chegado e dito, olha, a Copa do Mundo começou, você quer mesmo começar uma guerra no meio da Copa? E antes que a gente perceba, depois da Copa, vem aí os Estados Unidos comemorando 250 anos de independência. No fim das contas, quem é que sabe, né? Mas olha, esse tem sido o padrão durante todo esse período. O Trump diz uma coisa, depois diz outra, muda de ideia. E isso teve um impacto enorme no Irã, aliás. É por isso que o Irã adotou essa postura de dizer: a gente não acredita em nada do que os mediadores nos dizem. E eu quero dizer, em nenhum mediador. A gente não acredita em nada que venha dizendo representar a posição americana. Simplesmente não acreditamos. E não acreditamos porque os Estados Unidos mudam de posição o tempo todo. Então, o que eles têm dito nesse período é: tudo bem, queremos provas concretas de alguma coisa. Queremos que vocês retirem as tropas, depois bloqueiem. Queremos ver isso acontecer, não recuar 500 quilômetros, mas ir embora mesmo, de verdade. E a gente quer metade dos nossos ativos congelados, 24 bilhões, metade disso. Queremos ver esse dinheiro na nossa conta bancária. A gente vai acreditar que vocês vão nos entregar quando virmos o dinheiro lá. Porque o Trump já disse, não, eles não vão receber os ativos deles. Aí o Blinken aparece e diz, não, esses ativos nós vamos dar para os países do Golfo reconstruírem, então eles nunca vão ver esse dinheiro. E mais, vamos pegar todo o dinheiro que eles ganham com Hormuz e também entregar para os países do Golfo. Então é aí que está o problema nas negociações. Quer dizer, o Irã aprendeu a não acreditar em uma palavra do que é dito pelos mediadores, só no que está claramente escrito, no papel. E por isso a gente tem visto esse tipo de jogo de sussurro, sabe? Ah, sim, tem um acordo, ou algo assim. Então os iranianos estão, com razão, completamente, digamos, céticos em relação ao que lhes é dito, até verem com os próprios olhos. Aí sim eles analisam e levam o tempo que acharem necessário para isso.
Mas tem outra coisa que mudou, algo importante, e que, pelo que eu percebo, recebeu pouquíssima atenção. Você precisa saber disso, porque houve uma carta enviada pelo gabinete do líder supremo. Essa carta veio diretamente do escritório do líder supremo do Irã e foi divulgada há poucos dias. A gente conseguiu um link para a cópia original e nela há pontos muito relevantes. O texto diz que o líder apresenta os resultados da guerra, ou seja, os sucessos do Irã nesse conflito, como base para uma nova ordem de segurança no Oriente Médio. Então ouve só isso. Abre aspas. O Irã e o eixo da resistência querem ditar as regras. Uau, é uma afirmação e tanto. Aí continua. Os Estados Unidos não são mais capazes de alcançar seus objetivos por meio de guerras contínuas e perderam sua principal vantagem contra o Irã. O Irã saiu dessa guerra com novas cartas na mesa. E aqui presta atenção nesses pontos. Controle sobre o Estreito de Hormuz, a capacidade de suspender ou retomar contatos com Washington e a capacidade de influenciar o cenário libanês. A paralisação do ataque a Beirute depois da ameaça iraniana, essa foi a ameaça deles, de lançar mísseis contra Israel nas regiões do norte de Israel, caso o país seguisse adiante com o ataque a Beirute. Eles prometeram atacar Beirute, arrasá-la completamente, e já tinham pedido a evacuação. A principal novidade do artigo é a forma como ele trata o Hezbollah. Ele não é mais apresentado apenas como um aliado regional, mas como parte da própria equação de segurança nacional do Irã. Por isso, segundo o texto, a carta, o Irã não vai voltar à situação de antes da guerra, nem no Estreito de Hormuz, nem diante da presença americana na região, nem nas suas relações com o chamado eixo da resistência. Como dá para perceber, é uma mensagem bem dura, vinda diretamente do gabinete do líder supremo. E é por isso que eu li aqueles trechos, porque é uma mensagem de confiança e também de que estamos entrando numa nova fase da guerra. Isso é o que realmente importa. Sabe, não se trata apenas de voltar atrás, nem de retomar as conversas em Islamabad, ou fazer mais acordos e coisas do tipo. Então acho que a gente precisa ouvir algumas dessas coisas que eu mencionei, que, como eu disse, foram divulgadas na semana passada e nessa semana, e colocar tudo isso em contexto com o que estamos ouvindo agora. Porque o que se diz é algo como, segundo autoridades americanas, o Irã tem que abrir o Estreito de Hormuz agora, imediatamente, sem pedágio, totalmente livre. E isso precisa acontecer em pouco tempo, um retorno à situação anterior. Só que isso não bate com o que eu acabei de ler, sabe, com o que é dito do ponto de vista iraniano, de que Hormuz é um dos seus principais pontos de pressão. Na verdade, o principal ponto de pressão, e eles não vão abrir mão disso. Então eles já montaram uma administração para cobrar, não pedágios, quer dizer, a gente pode chamar do que quiser, taxas para necessidades ambientais e para manutenção da via marítima ou algo assim. É o que a Turquia faz no Bósforo. Ela cobra taxas dos navios que passam por lá e chama isso de taxas ambientais. Mas no fim das contas, é praticamente a mesma coisa. Você paga por tonelagem para poder atravessar. Então eu acho difícil acreditar nessa parte. Que o Irã, de repente, tenha recuado e vá aceitar abrir completamente o Estreito de Hormuz, abrindo mão de toda a sua influência. E também não acho que faz sentido essa ideia de que, como Trump disse, não, o bloqueio continua. Isso vai continuar pelo tempo que for necessário. Agora, sinceramente, isso parece provável para você, com base no documento do líder supremo? Eu acho bem improvável que o Irã vá simplesmente abrir a questão e deixar a Marinha dos Estados Unidos parada na entrada de Hormuz, ameaçando o país. E outra coisa que me faz achar isso muito improvável é essa ideia de que um acordo foi fechado e que vai ser comemorado amanhã ou depois, seja lá quando for, em Genebra ou em Islamabad. Você ouviu o que eles disseram sobre o eixo da resistência. E a guerra continua no Líbano. Quer dizer, hoje mesmo houve ataques no Líbano.
in Lebanon. The Israelis are still there. There is no Os israelenses ainda estão lá. Não há cessar-fogo no Líbano. Não existe um cessar-fogo que realmente faça jus à palavra cessar-fogo. Não é um cessar-fogo, de fato. E a posição do Irã tem sido consistente nesse período, dizendo que é um cessar-fogo para todos, ou seja, para todo o eixo e para o Irã, ou então não há cessar-fogo. E eu acho que, sabe, não há nenhum sinal de que Israel esteja prestes a retirar suas tropas do Líbano e respeitar um cessar-fogo. Nenhum sinal. Então é isso, quer dizer, eu realmente não sei a história por dentro, os detalhes internos. Pessoalmente, não acredito que ninguém saiba. Muita gente diz que sabe que está sendo acertado. Mas o que eu ouço, e o que eu ouço do Irã, é que nenhum acordo foi fechado. Você sabe, isso ainda precisa ir para o líder supremo e ele vai discutir, ouvir conselhos, e eu suspeito que ele vai voltar com um contraponto ou algo assim. Mas vamos ver. E o que o Trump vai fazer? Você me diz. Quem sabe? Talvez dependa de como ele acordar amanhã de manhã, ou hoje à noite, sei lá. O que vai acontecer? Mas o ponto que eu quero destacar é que o Irã espera uma guerra e está pronto para uma guerra. Então, do ponto de vista deles, sabe? Tudo bem, América, se essa é a sua escolha, pode vir. A gente está pronto. Eles mostraram isso de forma bem clara nas respostas. Acho que foi nos dias 9 e 10 de junho, ou melhor dizendo, durante a madrugada entre esses dias. Mas então vamos ouvir seus comentários, porque tem quase uma sequência de acontecimentos em torno disso. Eu quero muito saber o que você acha sobre o que está sendo vazado, entre aspas, pelo que a mídia iraniana está dizendo. Eu nem chamaria de vazamento, para ser sincero. Diria que é algo que o Irã vem pedindo e exigindo há muito tempo. Mas você mencionou que houve uma certa correria para tentar impedir que os Estados Unidos atacassem de novo. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. O Trump voltou a falar sobre a ilha de Karg. Ele basicamente estava com o mesmo tom de quando havia hostilidades abertas. E o CENTCOM também soava bem parecido. Bom, nós vamos bombardear isso. A gente vai bombardear aquilo. Vamos invadir a ilha de Karg. E depois foram o Catar, os Emirados Árabes Unidos e, como você disse, o Paquistão, que ligaram para o Trump quando ele ameaçava atacar o Irã com força. A garantia deles de que um acordo estava ao alcance convenceu Trump a recuar. É isso que está sendo relatado pela Político. Mas o ponto é o seguinte, o Irã está dizendo que concordaria se um acordo real puder ser assinado, com algumas condições. Que eles mantenham o direito de enriquecer urânio sem nenhum compromisso nuclear antes das negociações. Que os Estados Unidos não tenham nenhum papel futuro na gestão do Estreito de Hormuz, um fim permanente de todos os combates, inclusive no Líbano. Que os ativos congelados sejam liberados em fases, que a compensação pelos danos da guerra seja negociada e que as conversas futuras tratem do programa nuclear, do alívio das sanções e das compensações, mas sem incluir o programa de mísseis do Irã, nem o apoio deles aos aliados regionais. E o Donald Trump não ficou nada feliz com isso, Alistair. Olha só o que ele disse. Ele escreveu hoje, pouco antes de a gente entrar no ar. Os termos que o Irã vazou para a mídia falsa não têm nada a ver com os termos que nós concordamos por escrito. O que eles disseram, incluindo aquela declaração fraca e patética sobre ter um acordo, não tem nenhuma relação com a verdade. São pessoas muito desonrosas para negociar. Com eles, não existe isso de agir de boa fé. Incrível. Além disso, eles rejeitaram totalmente o ataque de drones da noite passada contra navios indianos que saíam do Estreito de Hormuz. Isso é totalmente inaceitável. É melhor eles se acertarem e rápido. Então, como você disse, Alistair, de um momento para o outro, a narrativa que o governo Trump, o próprio Donald Trump apresenta é bem diferente. Olha, basicamente dá para colocar um pouco de verniz aqui e ali, e eu tenho certeza de que o Arakshi que faz isso. Mas no fundo nada mudou
em relação aos 12 princípios que o Irã apresentou no começo das negociações em Islamabad. Eles disseram, essa é a nossa base. E o Trump chegou a dizer que parecia para ele uma base razoável para conversar. E o fato é que o Irã realmente não saiu disso. Então, o que a gente está discutindo agora não é um acordo, não é um acerto. Na verdade, como colocar em prática algum tipo de cessar-fogo, mesmo que temporário, seja lá como for, e quais seriam as condições para parar a guerra, pelo menos num formato de trégua. E não é um acordo final. Mas, por enquanto, a gente não consegue chegar a esse ponto. Está sendo muito difícil até mesmo estabelecer as bases para um cessar-fogo, quanto mais lidar com outros assuntos. Quero dizer, os iranianos deixaram absolutamente claro que a questão nuclear não está sendo discutida. E não será discutida até que haja um cessar-fogo, até que o bloqueio seja suspenso e até que eles recuperem parte dos ativos congelados. E tudo isso, e portanto o cessar-fogo no Líbano, precisa estar em vigor. Só então, e se houver um novo acordo, é que eles talvez aceitem falar sobre a questão nuclear. Não há qualquer sinal de que pretendam discutir outros temas, como mísseis ou relações com outros movimentos. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então veja, eu volto ao que eu disse lá no começo, no gabinete do líder. O Irã e o eixo da resistência querem ditar as condições. Eles pretendem tentar impor os termos. Então, na prática, o que a gente tem é uma disparidade. O Trump está dizendo, sim, os iranianos estão prestes a ceder e nos dar tudo o que queremos. E o Irã, de forma mais discreta e com um tom bem mais contido, está dizendo, sinto muito não. Nós mantemos as pré-condições que estabelecemos desde o início e não mudamos nossa posição. Sr. Trump, se o senhor quiser concordar com isso, então talvez possamos ter um cessar-fogo. Alistair, agora, com tudo o que está acontecendo em relação a esse chamado acordo, eu fico curioso para saber se houve algo durante a retaliação real do Irã que você acha que fez os Estados Unidos correrem de novo atrás de algum tipo de acordo. A gente saiu de um momento em que o Trump dizia que o Irã devia se render, levantar a bandeira branca, que isso seria o melhor para eles. E agora voltamos para um cenário em que dizem, estamos tão perto de um acordo, os ataques foram cancelados. Teve algo na forma como o Irã respondeu que, na sua opinião, pode ter feito os Estados Unidos repensarem e evitarem transformar isso numa escalada militar de longo prazo? Eu acho que tem duas coisas que podem ter acontecido. Mas, como eu disse, sabe, todas essas coisas não dá para ter certeza. Os americanos estão tentando controlar o fluxo de informação sobre isso, então não dá para confirmar. Mas eu acho que há evidências bem fortes, em vídeos e outras fontes, de que um grande radar no Bahrein foi destruído lá no alto de uma colina. E era um desses projetos de radar que custam bilhões de dólares. E foi completamente destruído. Acho que isso provavelmente teve um impacto enorme, porque os Estados Unidos ainda não sobrevoam a área. Eles passam a impressão o tempo todo de que estão sobrevoando e que o espaço aéreo está aberto. Mas na prática não é isso que acontece. E a gente viu isso também, se quiser colocar assim, quando Israel atacou o Irã depois daquela troca com o Trump, e o Netanyahu disse, não, nós vamos entrar e atacar o Irã. Tudo isso foi feito com munições de longo alcance disparadas a partir do Iraque. Eles não chegaram a entrar no espaço aéreo iraniano. E se você tem acompanhado, o número de drones sofisticados que foram abatidos nesse período é impressionante. Eu não sei os números exatos, ninguém confirma, mas acho que algo entre 33% e 40% do total de drones americanos foi derrubado. Então há defesas aéreas bem eficazes por ali, e a gente sabe disso. E também sabemos que os americanos estão preocupados, porque o Irã parece estar usando um novo tipo de radar. Now, I'm not a technical person, but I think
Olha, eu não sou uma pessoa técnica, mas acho que em vez de usarem aquele tipo de radar eletromagnético tradicional, o modelo antigo que sempre foi o padrão, eles estão usando um tipo de radar infravermelho, por assim dizer. Eu não sei os detalhes, posso ter descrito errado, mas há sim uma preocupação no Pentágono de que eles tenham um sistema de radar capaz de travar em aeronaves furtivas, identificar essas aeronaves, travar nelas e, portanto, mirá-las. Então, acho que isso é algo que ficou bem mais evidente. Eu não sei o que aconteceu com o helicóptero Apache. Existem muitas possibilidades e a verdade é que a gente simplesmente não sabe. Mas outra coisa foi o ataque na Jordânia, no campo de aviação lá. Pelo que parece, esse ataque atingiu algumas aeronaves, talvez jordanianas, mas também aeronaves americanas importantes. Key American aircraft. Figures float around of about 12. Fala-se em algo como 12, seja lá o que for, F-35, F-16 ou o que quer que seja, que deveriam ter sido destruídos nisso. Isso teria um grande impacto em Washington, no Pentágono. Então eu acho possível que esses fatores tenham influenciado, mas com o Trump, não dá para afirmar com certeza que isso foi decisivo para ele cancelar aquele grande ataque que teria causado um dano sério ao Irã. Então eu não posso ter certeza. Acho que essas coisas contribuíram. Penso que se os paquistaneses ligaram dizendo temos um acordo, ele estava tão desesperado por boas notícias que consigo imaginar ele agarrando essa chance e rapidamente ligando para todo mundo dizendo não, acabou, não vamos fazer nada hoje à noite. Mas pode ser que volte a acontecer ainda hoje ou amanhã de manhã, quem sabe? E é nisso que se baseia tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: é muito importante que as pessoas entendam que esse tipo de coisa simplesmente passa por cima da cabeça da liderança iraniana. Eles já estão tão acostumados com isso que não se sentem pressionados quando Trump anuncia o que anunciou, dizendo que vai haver um ataque massivo ao Irã. Isso não os pressiona. Eles não mudam de posição por causa disso. Quer dizer, ele perdeu completamente a credibilidade como negociador. Não só com o Irã, mas também com a Rússia e outros lugares. Essas idas e vindas dele, essas histórias que ele inventa sobre o que os Estados Unidos teriam conseguido, como escoltar um grande número de petroleiros pelo Estreito de Hormuz e enviar 100 milhões de barris de petróleo. Olha, sinceramente, eu não sei de onde ele tira essas ideias, mas elas não têm base na realidade. É uma situação muito difícil. O Irã, como você sabe, simplesmente continua. A expectativa padrão deles é a guerra. Eles esperam que os Estados Unidos ataquem. Os russos tendem a concordar com isso e dizem que acreditam na mesma coisa. Então eles esperam que de um jeito ou de outro isso acabe acontecendo. E eu acho que é inevitável por dois motivos. Acho que a escalada é inevitável. Primeiro porque os iranianos estão praticando o que chamam de dissuasão escalatória. Ou seja, toda vez que a Marinha dos Estados Unidos faz alguma coisa perto do Estreito de Hormuz, ataca um navio iraniano, ou algum outro navio, ou um radar na costa de Hormuz, ou um local de lançamento de mísseis, os iranianos não respondem simplesmente na mesma medida. Eles escalam e atacam algo ainda mais grave. Então, toda vez que os Estados Unidos atacam, eles sobem um degrau nessa, digamos, escada militar. E o que eu estou dizendo é o seguinte: acho que qualquer pessoa que olhe para isso e veja esses confrontos que estão acontecendo com cada vez mais frequência em Hormuz, entre as forças navais americanas e os petroleiros e outros navios que passam por ali, ou contra posições de radar do Irã e de outros, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, o Irã provavelmente vai acabar atirando e danificando um navio de guerra americano. Eu acho que isso é bem provável, porque eles estão disparando mísseis Hellfire de helicópteros contra as casas de máquinas de alguns navios iranianos, deixando esses navios fora de ação. Então, talvez eles decidam danificar um navio de guerra, ou talvez fazer algo mais.
Mas eu acho que essa é uma área onde a escalada é bem provável. Porque, sabe, esse tipo de confronto tem essa tendência. Todo mundo diz não, vamos manter num nível controlado. Mas essas situações ganham impulso próprio e acabam crescendo, talvez porque algo dá errado ou não sai exatamente como esperado, e aí a coisa sobe de tom. E o outro motivo para achar que a escalada é provável é a situação entre Israel e o Líbano. E o Líbano é um lugar onde os israelenses estão com sérios problemas neste momento. Eles estão perdendo soldados e estão tendo que recuar de algumas das áreas que ocuparam. Eles estão tendo baixas. Eu não sei quantas exatamente, mas suspeito que seja algo em torno de 8 ou 10 por dia. Não mortes, baixas no total. Algumas são mortes, outras são feridos. Eles estão perdendo tanques e a situação não vai bem. E para Israel, é impossível deixar isso de lado. Eles não podem simplesmente virar as costas, porque metade das cidades naquela faixa da fronteira com o Líbano até a Galileia está praticamente vazia. Os moradores fugiram, foram embora, e estão reclamando muito em Tel Aviv e em Jerusalém, dizendo: nós somos cidadãos israelenses, essas são as nossas cidades, então por que vocês não estão protegendo melhor? Então, os israelenses não têm uma resposta para isso. Porque, veja, a única coisa que eles disseram foi: vamos criar uma zona de segurança, vamos destruir tudo dentro dessa zona e pronto, teremos uma zona de segurança. E até os próprios comandantes militares israelenses estão dizendo para eles: cresçam, vai, a gente já tentou essa zona de segurança há 20 anos. Só que naquela época, o Hezbollah só tinha foguetes Katyusha com alcance de uns 20 quilômetros. Então dava para empurrar a linha para longe e as cidades do norte ficavam em grande parte protegidas do bombardeio. Mas agora o Hezbollah tem esses drones com fibra óptica que estão sendo usados nas regiões do norte de Israel, atacando alvos militares dentro do próprio território israelense. Attacking military targets inside Israel. E Israel adotou um novo tipo de doutrina de segurança que não permite que isso continue. Eles têm uma doutrina chamada segurança permanente. Eu já escrevi sobre isso. E é uma doutrina de segurança completamente diferente, 180 graus oposta àquela que Ben-Gurion estabeleceu. Ben-Gurion foi muito cuidadoso quando fundou o Estado. Ele dizia: somos um país pequeno, com uma população limitada, uma economia pequena. Então não podemos ter um exército grande. Na verdade, não podemos ter um exército grande de jeito nenhum. Podemos ter um exército pequeno, profissional e reforçar isso com reservistas. E ele também adotou uma posição inspirada em Clausewitz, dizendo que as forças militares israelenses existem para servir a objetivos políticos e não como um fim em si mesmas. Bom, agora a gente tem algo bem diferente, uma virada de 180 graus. A ideia é segurança preventiva, ou seja, eliminar qualquer ameaça potencial a Israel que possa ser identificada, até pela raiz. E pela raiz quer dizer crianças, mães, pessoas que no futuro poderiam crescer e se tornar uma ameaça para Israel quando forem adultas. Então essa é a doutrina da segurança preventiva, ou melhor, da segurança permanente, que é algo completamente diferente. E se trata de usar força militar pura para tomar, controlar e administrar Israel, o Oriente Médio, do chamado Grande Israel, a ambição de um Israel ampliado na região. O único problema é que o chefe do Estado-Maior disse ao gabinete: mas é isso que vocês querem que a gente faça. Sabe, a gente precisaria de 6 ou 7 IDFs, não só o que temos agora. Seriam necessárias forças enormes para dar conta de tudo isso. E veja, eles ainda estão expandindo. O Trump está conversando com o Jolani na Síria, tentando incentivá-lo, o Jolani, com o apoio de Israel, a atacar o Líbano, atacar o Hezbollah, querendo que o antigo líder do Estado Islâmico e seus aliados trabalhem com os Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos colaborando com grupos jihadistas extremos, antigos ou atuais, se preferir,
para atacar o Hezbollah e cooperar com os cristãos e alguns elementos sunitas ali, tentando esmagar o Hezbollah. Então eles estão seguindo nessa direção. E a Turquia está muito preocupada com isso. Ele disse que mesmo tendo apoiado o Jolani, se você lembrar, contra o Assad, porque ele sempre teve uma diferença real com o Assad, isso é outra história. Mas ele tem uma inimizade antiga com o Assad. Então, ele acabou apoiando, digamos assim, esses grupos que estavam em Idlib. Só que agora ele está dizendo que não pode garantir que vai ficar de fora se Israel e os Estados Unidos tentarem usar essas forças na Síria para invadir o Líbano, porque ele teme que isso acabe levando a uma guerra muito mais ampla. Então esse é o meu segundo motivo para achar que a escalada já está, de certa forma, embutida na situação atual. Bom, o seu raciocínio, Alistair, parece estar se confirmando, ou pelo menos começando a se confirmar, em tempo real. Falando de Israel, temos aqui que Israel está dizendo que Trump garantiu a Netanyahu que qualquer acordo com o Irã atenderia às exigências mais duras de Israel. Segundo o governo israelense, o presidente Trump conversou com Benjamin Netanyahu mais cedo, na quinta-feira, dia 11 de junho, sobre o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que abriria negociações formais. O gabinete do primeiro-ministro, o de Israel, afirmou que Trump deu a Netanyahu o compromisso de que qualquer acordo final incluiria esses pontos. Isso exigiria a remoção do material nuclear enriquecido do Irã, o desmantelamento da sua infraestrutura de enriquecimento, limites na produção de mísseis e o fim do apoio iraniano a grupos armados aliados em toda a região. Então, Alistair, basicamente seria um não acordo, algo que o Irã jamais aceitaria, em nenhuma concepção de realidade como ela é hoje. O que você acha disso? Digo, parece quase um jogo que o governo dos Estados Unidos e o regime israelense jogam o tempo todo. Eles ficam indo e voltando, repetindo essa ideia de um não acordo toda vez que há um vazamento, ou como você mencionou, algum tipo de gestão de informação dizendo, não, o acordo está perto. Information management going on that says, oh no, a deal is close. I think there are two things here, which are important. Eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes. Quer dizer, claramente existe coordenação. Veja, há forças americanas na Síria, que é o equivalente ao Ministério da Defesa em Tel Aviv, assim como há no CENTCOM, na Flórida. Então há uma coordenação contínua em questões militares. Não é como se precisasse esperar uma ligação por Trump. Eles estão realmente lá. O CENTCOM está em Tel Aviv, dentro do Ministério da Defesa, e eles têm seus representantes na Flórida, no quartel-general do CENTCOM. Então tudo está, digamos assim, sendo coordenado até certo ponto. Isso é verdade. Está certo. Mas existe também uma outra dimensão nessa história. But then there's a separate dimension to this. And that separate dimension is that E esse outro aspecto é que, pela primeira vez, o Netanyahu parece estar realmente em apuros. Há uma reação enorme contra ele. Houve uma grande revolta quando ele interrompeu o ataque a Dahiyeh, o subúrbio de Beirute. De todos os lados, não só da direita, mas também da oposição e dos grupos seculares, todos disseram, olha, a gente precisa poder entrar no Líbano e matar quem quiser. Precisamos assassinar as pessoas que decidirmos no Líbano. Não precisamos da permissão dos Estados Unidos nem de ninguém para fazer isso. Então houve uma reação muito forte. Mas, de modo geral, tem havido críticas pesadas dizendo que toda a estratégia do Netanyahu desmoronou, que ela fracassou no Irã. O Irã, supostamente, seria como um castelo de cartas que desabaria com a primeira bomba que caísse lá. Diziam que haveria uma revolta e depois colocariam alguma pessoa maleável, tipo uma Dulce Rodrigues da vida, no poder. Era isso que esperavam, que os curdos avançassem, que os baluches avançassem e que o país fosse, digamos, desmembrado em estados sectários, étnico-sectários. Mas nada disso aconteceu, Sr. Netanyahu. Pelo contrário,
como todos sabemos. E estou me referindo ao que os próprios israelenses dizem, ao que a inteligência deles aponta. O Irã está surgindo mais forte, desafiador e com uma causa clara. Então isso foi um fracasso completo da sua parte. So this has been a complete failure on your part. And what's more, there's a complete failure in Lebanon. E mais do que isso, há um fracasso completo no Líbano. Qual é a estratégia no Líbano? Como vocês vão lidar com isso? No contexto em que o Trump concordou, há um cessar-fogo no Líbano e em toda a região, no Irã ao mesmo tempo. Como vocês vão administrar isso? O que vocês vão fazer? O que vão fazer em relação à Síria? Vão ampliar a guerra para a Síria? E claro, nem estamos mencionando, se quiser, Gaza e a Zona Verde que estão fervendo de novo. E qual é a solução ali? Eles estão ocupando Gaza parcialmente. O plano de paz do Trump meio que desapareceu no ar. Aparentemente não sobrou dinheiro nenhum depois de todo esse tempo. Então, sabe, tudo está desmoronando. So, everything is crashing. And so, for the first time, the polls show that Netanyahu. E então, pela primeira vez, as pesquisas mostraram que Netanyahu poderia perder a eleição. Não esqueça, se ele perder, pode acabar indo para a prisão, porque ainda existem processos de corrupção em andamento, que não chegaram a uma decisão final até agora. Mesmo assim, ele continua agindo como primeiro-ministro. Então ele está realmente numa situação bem apertada e quer, digamos, tentar sair dela. Ele esperava que Trump convencesse o presidente Herzog a dar para ele um laissez-passer, um perdão, mas isso não aconteceu. E além disso, há problemas legais com essa ideia também. Então as pesquisas indicam que ele não venceria. So the polls show he wouldn't win. And Likud, his own party, is getting restless and talking. E o Likud, o próprio partido dele, está ficando inquieto e já se fala em talvez se unir a outros grupos em todas essas movimentações que acontecem, a menos que, enfim, há muito ressentimento, porque o Netanyahu está reagindo a tudo isso colocando com muito cuidado as pessoas de confiança dele nas posições-chave. Assim, mesmo que ele perca a eleição, ainda vai conseguir controlar os acontecimentos por meio dos aliados que colocou em cargos no Mossad, no Shin Bet, em áreas de segurança no judiciário e por aí vai. Então, é isso que ele está fazendo, gerando uma enorme raiva, resistência e até ameaças. É disso que se trata. Se você olhar o nosso Substack, vai ver que a gente acompanha isso de perto, com muito cuidado, o que estão dizendo sobre esse assunto. Mas há israelenses de alto escalão, não todos, mas alguns, dizendo que Israel está caminhando para uma guerra civil. Dizem, se tentarem roubar a eleição, vai haver guerra civil. Que o governo foi um fracasso, que tudo foi feito errado. E que se tentarem roubar a eleição, eles vão para a rua e vão lutar. Então o clima está muito tenso. E, até certo ponto, deixa eu colocar de um jeito bem claro. O principal interesse de Netanyahu é poder continuar atacando o Líbano. Sem isso, ele vai parecer fraco e os adversários dele vão ter força para tirá-lo do poder. Esse é, digamos assim, o teste decisivo dele. E, ao mesmo tempo, para o Trump, é o contrário. A última coisa que o Trump quer agora, por causa dos mercados, das taxas de juros, da economia e da inflação, a última coisa que ele realmente quer é que a situação exploda e vire uma guerra ampla em toda a região, com um impacto ainda pior na questão da energia. Agora, ele pode ser totalmente aliado e, se quiser, um parceiro de Israel em todos os sentidos importantes. Mas eu acho que entra aí também o instinto de autopreservação. E não só para ele, mas para muitos republicanos que percebem que, olha, eles não vão ter chance nenhuma nas primárias quando chegarem as eleições de meio de mandato, porque o cenário está muito, muito difícil. Então, quando todos os republicanos, sabe, os que já estão no Congresso e querem voltar para um segundo mandato e tudo mais, eles estão percebendo que precisam disputar as primárias. E não é tão simples assim. As coisas não estão indo tão fáceis para eles. Eu acho que, embora exista uma afinidade geral claramente entre o Congresso, Israel e o governo Trump, uma afinidade de visão, de objetivo, o objetivo deles é a destruição do Irã. Essa afinidade existe, sim.
Mas também há outras preocupações táticas que entram em jogo. Como eu acabei de dizer, o Trump tem suas preocupações. A maior parte do que ele fala, que é um monte de bobagem, é para fazer o mercado subir e se manter lá em cima. Ele precisa manter o mercado alto agora, de verdade, até as eleições de meio de mandato em novembro, dizendo coisas que deixem o mercado satisfeito. E o mercado parece disposto a acreditar no que ele diz. Então tudo bem para ele, desde que consiga manter isso. O que seria realmente desastroso para eles é se os americanos acordarem todo dia de manhã, como costumam fazer, para checar o mercado. O tal do 401k, você provavelmente vai me corrigir e dizer que eu errei o número. Mas enfim, aquele fundo de aposentadoria para ver como estão as ações lá dentro. Então são essas as particularidades da situação. Mas no geral eu concordo. O Trump entende perfeitamente a ambição israelense de destruir o Irã e concorda com isso. E ele também concorda com a ideia de que os Estados Unidos devem tomar o petróleo de lá, porque fazer isso vai prejudicar a China e outros países que não seguem as regras. Olha, o que tem sido interessante é que essa guerra se tornou muito impopular. E como você disse, existem grandes diferenças táticas. Claro, sempre há uma certa unidade. Os Estados Unidos e Israel, eles não se importam com os palestinos, não se importam com o povo libanês. Eles têm uma enorme disposição e tolerância para a destruição, de várias formas. Quando se trata da guerra com o Irã, essas diferenças táticas realmente tiveram um impacto, eu acho, até na grande mídia dos Estados Unidos. Porque existe, eu diria, uma base enorme de pessoas nos Estados Unidos, e na verdade, no mundo todo, que estão bem cansadas dessa guerra. E é por isso que a gente vê coisas assim acontecendo. Aqui é a CNN. E veja bem, a CNN não é uma organização de mídia pela paz, nem uma mídia amiga. Eles apoiaram praticamente todas as guerras que os Estados Unidos travaram, desde antes de eu nascer até hoje. Mas olha só o que eles publicaram. Toda vez que o Trump diz que está prestes a fechar um acordo, a gente nota como ele volta atrás em tudo. E a CNN teve o trabalho de reunir todos esses momentos. É um vídeo de apenas 40 segundos, mas o número é impressionante. Vamos lá. Nós temos pontos importantes de concordância. Eles querem fazer um acordo, e nós estamos muito dispostos a fazer um acordo. Eu acho que a gente vai encerrar isso. Não posso dizer com certeza quando. Eles querem fazer um acordo com tanta vontade. Você não faz ideia de como eles querem esse acordo. Eles realmente querem muito fazer um acordo. Eu vejo um acordo possível com o Irã. Nós chegamos muito perto de um acordo. Acho que está quase acabando. Quer dizer, eu vejo isso como algo que está bem perto de acabar. Parece muito bom que a gente vai fechar um acordo com o Irã e vai ser um bom acordo. Esse processo deve andar bem rápido. Vamos acabar com essa guerra bem rápido. Eles querem fazer um acordo com tanta urgência. A gente acha que está perto de um acordo. E tudo bem. Estamos nos momentos finais do que vai ser um acordo muito, muito bom. Hoje já é a 39ª vez que ele diz algo assim. Então, Alistair, quer dizer, isso aqui é a CNN. Sinceramente, eu percebi uma mudança ao longo do tempo, sabe? Em todas as grandes organizações e publicações da mídia, tanto as que apoiam quanto as que não apoiam o Donald Trump. Todas parecem ter mudado em relação à tolerância com a continuação dessa guerra. O que você acha que explica isso? O que ele está fazendo isso para controlar os mercados? Claro, para manipular os mercados, como eu acabei de dizer. Mas eu acho que o que está faltando nessa análise é entender o impacto que o conflito com o Irã está tendo no resto do mundo, fora dos Estados Unidos e da Europa. Está tendo um impacto enorme. Quer dizer, o primeiro e mais óbvio é que isso coloca em dúvida toda a lógica de tentar negociar com os Estados Unidos.
Isso afeta diretamente a Rússia e a China. Quando eles veem o que está acontecendo no Irã, pensam, por que a gente deveria se envolver em negociações, afinal? É claro que isso se torna impossível. E o segundo ponto é que ficou muito claro para todo mundo que o objetivo da guerra contra o Irã, e isso foi admitido publicamente, não era provocar uma mudança de regime no estilo da Venezuela. A ideia era destruir o Irã, torná-lo incapaz de continuar existindo como Estado. E isso teve um impacto. Afeta a forma como a China vê ações militares e também a relação dela com os Estados Unidos e com a Rússia. A gente vê claramente os russos mudando suas estruturas de defesa por causa disso. Já saíram vários artigos e declarações dizendo precisamos mudar tudo. Eles sempre pensaram, estou resumindo aqui, que o objetivo do Ocidente em relação à Rússia era tirar o Putin do poder e substituí-lo por algum daqueles oligarcas dos anos 90. Não que essas figuras ainda existam lá, mas eles achavam que algo assim seria possível. Os anos 90 eram um modelo para isso. Agora a Rússia entende que o objetivo, ou pelo menos acredita que o objetivo, ficou claro. É a destruição completa da Rússia como força militar, como Estado, e a sua fragmentação, algo parecido com o que aconteceu no Irã, em pequenos componentes étnicos sectários, enfraquecidos e com seus recursos disponíveis para serem tomados, como quase aconteceu nos anos 90. Mas isso também levanta uma questão maior. Envolve a tentativa de dominar o petróleo, de dominar a tecnologia, de dominar o sistema financeiro por meio da hegemonia do dólar. Todos esses esforços para manter o poder americano e impor sua influência sobre outros países, com tarifas, sanções e ameaças diretas, estão provocando uma reação dos russos. Eles estão dizendo, precisamos repensar toda a nossa estratégia de defesa, repensar como lidar e como chegar a um novo entendimento com os Estados Unidos. A gente precisa repensar e reformular toda a nossa estrutura econômica. Precisamos rever toda a questão do sistema de comércio financeiro. Tudo isso agora está em aberto. Então é um momento decisivo e o Irã é o ponto em torno do qual essa mudança está acontecendo. Não vai ser apenas um declínio dos Estados Unidos, vai ser uma mudança brusca que vai acontecer no mundo todo. E se você quiser ver os sinais disso, olhe o que foi dito no Fórum de São Petersburgo, ou nesses outros artigos que estão saindo, e o que as pessoas estão dizendo na televisão russa. E não é muito diferente do que a China e o Sul Global estão pensando, mesmo que não falem disso com tanta clareza. Pois é, a gente teve só uma pergunta do público. Acho que foram ótimos pontos. E um deles eu acho que é aquele que você pode responder de forma mais curta, se quiser. A pergunta foi, as sanções contra o Irã vão acabar algum dia? Porque os Estados Unidos, Israel e os países do Golfo permitiriam que o Irã alcançasse todo o seu potencial? Boa pergunta. Alistair, alguma consideração final sobre isso? Alistair, any final thoughts on this? Yes, never. Sim, nunca. A intenção há 40 anos tem sido colocar o Irã numa jaula de sanções, de tarifas, de resoluções da ONU, de inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, de decisões do Conselho da Agência e de monitoramento total. E agora ele está escapando. Já saiu dessa jaula. E pretende, como eu disse a você citando o líder supremo, não mais simplesmente se submeter a isso, mas passar a ditar as regras da nova era que vem aí. Quero agradecer a todo mundo por assistir e também pela pergunta do Super Chat, além do Joshua 4362, que presenteou várias assinaturas. Muito obrigado mesmo. Não deixem de demonstrar seu agradecimento ao Alistair por ter dedicado o tempo dele aqui hoje. Vocês podem acessar o Substack do Conflicts Forum. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. Lá vocês encontram todo o trabalho do Alistair e o que ele e a equipe dele estão acompanhando, especialmente sobre esses desdobramentos regionais. Pessoal, eu volto amanhã.
Clica no botão de curtir. Eu volto amanhã, acredito que é 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. Eu aviso vocês sobre o que vai rolar. Alistair, alguma palavra final antes da gente encerrar? Não, apenas esperem o inesperado. Acho que essa é a única constância que a gente pode esperar. Então, pessoal, deixem o like, apoiem o canal, confiram a descrição do vídeo e eu volto amanhã. Tchau, tchau. Do check it out, and I will be back tomorrow. Bye-bye.